Quando você começa a se interessar mais na história do cachorro do que por outros personagens no anime, é porque você tá entendendo esse anime direito. Olá, assistidores de anime de plantão! Eu sou o Robin e hoje nós estamos aqui pra falar de Sonny Boy, aquele anime gostoso que algumas vezes surpreende o que vai acontecer nesse episódio, que no caso foi soubemos a história do cachorro. Mas se você quiser saber tudo sobre esse anime e sobre esse episódio, já vai deixando o seu joinha aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra saber quando é que eu lanço vídeos, incluindo vários sobre Sonny Boy. Se você ainda não conhece esse anime, pode ir pra minha playlist que vai estar em algum lugar aqui em cima, pra você entender todos os outros episódios antes de ver esse aqui, tá bom? Então, bora pro anime. Nesse episódio de Sonny Boy, a gente acompanha os três personagens principais, porque agora eu quero que o Yamabiko seja o personagem principal, apesar de ser um cachorro, que são o Yamabiko, como eu já falei, o Nagara e a Mizuho. Eles estão meio que fazendo uma viagem introspectiva ali pra conhecer outros mundos, sem a Nozomi, que no caso quis conhecer sozinha outros mundos. Ela quis um tempo pra refletir sobre toda aquela história da luz, porque isso afetou psicologicamente a menina, né? A gente sabe. Então, enquanto eles vão fazendo essas viagens, eles pedem pro Yamabiko contar a história de como ele virou um cachorro. Só que isso aconteceu 5.000 anos atrás, mais ou menos, então ele não se lembra muito bem, mas vai contando parte a parte, enquanto eles vão fazendo a sua jornada, um pouco da história dele. E hoje eu vou resumir isso aqui de uma forma cronológica, porque na verdade ele conta não cronologicamente, e para algum milagre eu vou tentar fazer isso funcionar na cabeça de vocês, ao contrário do que eu faço todos os outros vídeos, tá bom? Então, no caso, o Yamabiko, ele já foi uma pessoa, tá? Ele não foi um cachorro sempre, ele era um estudante da escola que veio junto com uma turma, assim como todos os outros, só que ele acabou se afastando, porque ele mesmo disse ter uma personalidade muito ruim e ser uma pessoa ruim de coração. Então ele virou um viajante entre os mundos, e nessas viagens ele conheceu principalmente um mundo em que tinha uma menina que tinha o poder de dirigir tudo. Literalmente dirigir no sentido de direção de um filme. Ela pode ressuscitar passarinho morto, ela pode voltar uma árvore que foi acertada por um raio, ela pode fazer coisas inimagináveis, literalmente. Ela transforma o dia em noite só porque ela quis jantar mais cedo, sabe? Esse tipo de pessoa. E ele fica encantado por ela, porque não só ela é bonita, porque ela é bonita, mas porque ela tem um espírito diferente. Apesar de ser uma pessoa radiante, cheia de energia, tem também as partes negativas disso, em que no final das contas ele acaba só seguindo ela, porque ela vira meio que mandona ali, no caso, não desse jeito mandona, mas é melhor pra resumir assim. Então, nesse lugar em que ele tá, existe também, né, não só aquela aluna que ele tá ali acompanhando, mas também todo o resto da turma. E um dia acaba aparecendo uma praga ali. É como se fosse uma doença infecciosa mesmo, que as pessoas começam a criar umas pedrinhas meio de tumores e todo o corpo delas vai sendo tomado por aquilo. Nisso, então, ele vê a menina tomando várias decisões erradas, mas ele não tem força suficiente pra dizer que ela tá errada, só pra poder concordar com ela, simplesmente pelo fato de que ele quer acreditar nela. Ele quer que ela faça aquilo pra inspiração, assim, por querer acreditar que tem solução do problema. E, obviamente, mesmo que a menina tivesse esse poder de dirigir o mundo, ela não conseguiu dirigir essa doença. E ao tempo que vai devastando ali a turma deles, e a menina continua dizendo que, né, tá tudo bem, e as pessoas começam a desacreditar dela também. Eles encontram um andarilho, assim como o Yamabiko, que teoricamente passou a doença pra eles. E nisso, uma das piores decisões que a menina vai tomar é de aceitar só tentar conversar com esse andarilho, só que dá muito errado, porque esse cara, ele até já conhecia o Yamabiko, e tipo assim, ele não é muito bom da cabeça, ele já matou muitas pessoas, já é um viajante que tá ali há muito tempo, e o Yamabiko também explica depois que no caso ele seria o que representa a guerra ali dentro daqueles mundos, e o objetivo dele é literalmente derrotar Deus. É pra isso que ele continua andando nos mundos e matando pessoas. Só que, no caso, aquela doença foi e não foi causada por aquele andarilho, o Guerra. Quem causou a doença no final das contas foi o Yamabiko, porque, ó, aquele mundo é uma criação da cabeça dele. Acompanhe comigo, porque essa parte é muito difícil de entender, nem eu sei se eu tô entendendo direito. Mas o mundo é uma criação dele, não exatamente por ser pessoas que não existem, mas porque ele quis que estivesse ali, e nisso, esse é o poder dele, aparentemente, transformar os pensamentos em ações. Só que ele, pra ter salvo todo mundo daquela doença, por ser um mundo que ele mesmo colocou pra existir, teria que ter feito decisões próprias, teria que ter colocado a vontade dele acima das coisas que estavam acontecendo, ou pelo menos tentado não se submeter a tudo aquilo como um mero observador. Tanto que ele acaba virando um cachorro, porque até agora ele era pessoa, simplesmente pela interação com a menina que tem o poder de direção, porque ele queria poder obedecer todas as ordens dela. E isso na cabeça dele seria como o equivalente a ser um cachorro dela. Não metaforicamente, mas sim no literal. Então, no final das contas, ele continua observando o mundo porque a doença já passou do estágio em que mesmo qualquer ação dele poderia afetar aquilo de uma forma positiva ou negativa. Todo mundo só vai morrer mesmo, perecer pela doença. E a menina é a última, ele continua com ela literalmente até o fim. E depois disso, ele meio que apaga aquele mundo. Todo o sofrimento causado por aquela experiência nele deixou, né, com certeza, traumas. E muita tristeza nele. Ele apaga o mundo e, na verdade, o mundo só volta a existir, mas de um outro jeito,
jeito, incluindo com ele ali, quando o Nagarai e o pessoal da escola dele voltam pra lá, que tanto aparece também a reflexão disso com aquela árvore que pega fogo em um dos primeiros episódios em que eles estão na ilha, que aquilo na verdade era a influência do próprio Yamabiko voltando pra aquele mundo e decidindo sair da concha dele. Então, né, infelizmente o Yamabiko continua tendo essa posição de submissão, porque ele vê completamente a outra menina, na Mizuho, de um jeito diferente, mas por ser uma pessoa com mais força de vontade do que ele, uma pessoa mais assertiva, que ele precisa seguir, ou que ele gosta de seguir, porque as decisões são dela e não dele, no final das contas. E isso traz um estudo de personagem muito maior do que vários animes que, né, se propõem a experimentar e fazer coisas, mas não tem tempo suficiente. Enquanto isso, Sonny Boy tem poucos episódios, mas muitos personagens já foram desenvolvidos psicologicamente de um jeito muito preciso e que surpreende pra caramba, porque mesmo você não entendendo o anime, você entende o personagem, você vê o sentimento ali expresso em histórias, ou muitas vezes na parte gráfica do anime, que continua sendo a estrela, né, desse título. Eu gostei bastante desse episódio, apesar de muitas pessoas poderem dizer que pareceu um filler, porque era literalmente só a história do cachorro. Pra mim foi simplesmente fantástico conhecer esse personagem que a gente poderia nem achar que era importante, era só um cachorro aleatório que apareceu um dia, mas que, assim como todos os outros personagens, tem um fundo muito humano por trás. E é isso por enquanto, gente. O vídeo tá longuíssimo, mas eu espero que vocês consigam ver tudo até o final. Se chegou até aqui, deixa um comentário embaixo, tá bom? Tipo, sobrevivi. Mas é isso por hoje. Tchau, tchau!